lido, vocês lembram qual foi? Marcos capítulo 10. Eu vou ler apenas um versículo. Glória a Deus. É o verso de número 20. Na verdade, é o 21. Glória a Deus. Esse versículo 21, nós vamos estar lendo com os irmãos. Ele diz assim: Jesus, olhando para ele, para o jovem rico, o amou. Ele diz: falta-te uma coisa. Glória a Deus. Falta-te uma coisa. Apenas esse versículo nós temos meditado, e essa passagem ela é bastante conhecida, né? Podemos dizer que trata-se de um dos casos em que o psicólogo maior, que é Cristo, tratou, em que o Salvador alertou, ministrou, mas o Evangelho ele é uma questão de decisão. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Glória a Deus. Então, se hoje você ouvir algo da parte de Deus, seja nessa canção, esses louvores, e certamente Deus já está falando com você, você possa dar crédito e deixar o Espírito Santo fluir na tua vida. Glória a Deus. Meus irmãos, esse jovem, ele mostrou grande interesse pelas coisas de Deus. Note bem no versículo 17. Jesus estava ali naquele momento visitando aquela aldeia, e ele pôs-se, Jesus já ia sair, mas o jovem correu apressadamente. Ele demonstrou o interesse pelas coisas espirituais, pelo Galileu, pelo Nazareno. Ele ajoelhou-se, e ele fez um determinado elogio para Jesus. Ele reconheceu Jesus como bom e sabia que ele era mestre. Glória a Deus. Ele fez uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta básica que todas as pessoas hoje também fazem essa mesma pergunta. A pergunta é: o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Você sabe o que é que você tem que fazer nesta noite? Glória a Deus. Então é uma pergunta que muitos querem saber: o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Glória a Deus. Meus irmãos, e aquele jovem, ele mostrou, segundo a visão dos evangelhos, no caso Mateus vai dizer que Jesus dá uma dica para ele. Ele diz: olha, observe os mandamentos que você vai viver, porque está escrito na lei que todos os mandamentos, se os israelitas cumprissem, eles teriam a vida eterna. Glória a Deus, não é verdade? Aí ele ainda fez uma outra pergunta: quais são esses mandamentos que eu tenho que cumprir para ter a vida eterna? Aí Jesus vai responder o versículo de número aqui está o 19. Tu sabes os mandamentos? Quais são eles? Aí Jesus vai enumerar um por um. Note aí o versículo 19. Ele começa com o tema: não adulterarás. Está no decálogo. É um mandamento que guarda o casamento do adultério. E também
preserva a vida de homens e mulheres que ainda não têm um laço matrimonial, para que eles possam se preservar para esse ato que é conjugal, legalizado no casamento. Porque fora do casamento é adultério, e fora de pessoas que não são casadas é fornicação. E o jovem disse, Jesus continua dizendo: para você ter a vida eterna, você não pode matar ninguém, você não vai furtar, você não vai dizer falso testemunho, você não vai defraudar ninguém. E outra coisa, você quer ter a vida eterna? Honra o teu pai e a tua mãe. Glória a Deus. E na outra parte de Mateus, ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Você faça isso que você vai ter a vida eterna. Aí o jovem, ele já se apresentou dizendo: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude, Senhor. Tudo isso eu guardei desde a minha juventude. Então, dito isso, o mestre no versículo 21 vai dizer, vai olhar para ele e vai o amar aquele jovem, e vai lhe dizer só uma coisa. Parece que Jesus, a gente se apresenta todo bonitinho para ele, né? No culto, né? A gente se ajoelha diante dele, a gente pede alguma orientação a ele, a gente acha que está. Aí ele diz: Jesus nos ama, mas eu quero dizer que está faltando uma coisa na tua vida, jovem. Está faltando algo na tua vida, meu irmão. Está faltando algo para que você possa desfrutar do melhor de Deus nessa terra e no porvir, a vida eterna. Glória a Deus. Então, Jesus se moveu de amor para aquele jovem, e ele fez uma prova para ele. Jesus falou isso com Zaqueu? Não, foi Zaqueu que disse para Jesus. Zaqueu disse: se eu tenho defraudado, eu vou restituir quadruplicado, e eu vou até fazer uma benfeitoria para os pobres. Jesus não mandou ele fazer isso, mas ele sentiu de ajudar os pobres e de restituir as pessoas que ele tinha defraudado. Jesus mostrou para ele que ele disse assim: hoje chegou salvação na casa de Zaqueu, porque Zaqueu mostrou fruto do verdadeiro arrependimento. Mas para esse jovem, Jesus olha para a radiografia do coração dele. Parece que a gente, quando está com um problema, né, com a enfermidade, tem pessoas que nem querem ir para o médico. É verdade? Porque se descobrir que eu conheci uma pessoa que é muito ligada a mim, né? Essa pessoa que era minha mãe. Ela não gostava muito de médico, não. Porque ela sabia que quando ia no médico, o médico dizia várias coisas, vários exames, e aí detectava uma enfermidade que ela tinha e não queria. Então tem gente que não gosta de saber o que ele tem. Mas interessante é que o nosso Senhor, ele é médico espiritual, ele é o médico da alma. Ele prescruta todo o interior que há no nosso íntimo. Ele sabe do que nós estamos precisando. Ele sabe o que está faltando para a tua vida. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Glória a Deus. Glória a Deus. Claro que alguns aplicam essa palavra, né, para dizer que a presença de Deus, a presença do pastor divino, a presença desse Senhor, ele não vai faltar na tua caminhada, no teu coração, nas tuas andanças deste mundo. A presença dele não vai faltar. Glória a Deus. Não vai faltar a presença dele. E nós temos que sempre pedir que a presença de Deus seja manifesto
no nosso coração, no meio da congregação, no meio do louvor, no meio da glorificação. A presença dele não pode faltar. Se faltar, a nossa vida fica sem graça, sem vida. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, eu louvo a Deus, porque Jesus disse: olha, se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, a minha presença vai estar presente no meio de vós. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a radiografia espiritual de Jesus é bem clara. Ele vai dizer: muito bom o seu currículo, meu amado, muito bom a sua espiritualidade, mas ainda falta só uma coisa. Está faltando algo na tua vida. Preste atenção, se você ler o capítulo 20 de Êxodo, fala do decálogo, não é? Vocês notaram que os primeiros 5 mandamentos, quem lembra, não farás, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, não farás para ti imagem de escultura. Os 5 primeiros mandamentos, ele faz referência a Deus, ao nosso compromisso com Deus. Os 5 últimos mandamentos, ele faz referência ao nosso compromisso com as pessoas que estão ao nosso redor. Doutor, que ele falou, você não pode pecados concernentes ao dia a dia, que você tem que evitar. Mas quando Jesus toca em algo que estava, assim como que roubando de Deus, a adoração que é devida a Deus, Jesus vai ele vai colocar o dedo na ferida e diz: olha, está faltando algo na tua vida. E o que é que está faltando, irmão? Aí Jesus faz uma prova difícil para esse rapaz. Ele disse: vende tudo quanto tens e dá. Glória a Deus. Vende tudo quanto tens e dá. E depois, irmão, vem e segue-me. Irmão, foi uma prova difícil para esse rapaz aqui, viu, rapaz? Glória a Deus. Ele ficou contrariado. Ele ficou muito triste. Na verdade, ele não quis saber mais de ouvir o Mestre Jesus. Ele seguiu o seu caminho. E Jesus seguiu a sua jornada, a sua caminhada, o seu ministério. Ele não alegrou-se com aquela palavra, porque realmente quando a gente se fala em perder, irmão, quando se fala em mexer com o bolso das pessoas, né? Chega, dói no bolso, né? Não é verdade? E as pessoas, na verdade, a gente sabe, né, que Deus, ele é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono do céu, é o dono do universo. Glória a Deus. O nosso Deus, ele não faltará com a sua presença gloriosa. Mas muitas vezes a presença de Deus vai, mas Deus prova aquele a que ele ama. Aqui é uma forma de provar a essência do amor, porque diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 13, não sei se vocês lembram desse texto, ele é muito conhecido, que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e eu não tivesse amor, eu seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. Ou seja, ainda que eu falasse muito bonito, ainda que eu falasse bem, mas se eu não tivesse o amor, eu apenas seria só barulho, só zoada, sem nenhum propósito. O versículo 2 diz: ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, o que nós seríamos? Hein? Irmão, alguém pode dizer: eu tenho os dons, eu tenho profecia, eu tenho a pregação, eu falo bem. Mas Jesus, o Espírito Santo
utilizando-se da instrumentalidade de Paulo, vai dizer que nada disso adiantaria se não tivesse o amor de Deus fluindo no coração do homem para com o seu Deus. Glória a Deus. E ele continua mais dizendo, no versículo 3: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, nada disso me serviria. Glória a Deus. Precisamos notar que essa passagem ela é bem interessante, porque ela vai mostrar algumas faltas, algumas coisas que não podem faltar na vida do ser humano. Glória a Deus. As faltas, por exemplo, num ambiente de adoração como esse, em que nós estamos aqui diante da presença de Deus, estamos diante de quer dizer, que foi proibido, né? Mas é só teoricamente. As pessoas estão se ajuntando, e eu me lembrei de Daniel capítulo 5, porque no meio daquela festa de Daniel capítulo 5, um rei simplesmente não teve nenhum temor a Deus, ele não teve nenhuma reverência diante de Deus. Faltava na vida daquele rei reverência e santo temor. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu gostaria de ler, mostrando para vocês o capítulo 5 do profeta Daniel, que é um capítulo que mostra a queda do Império Babilônio, mas exatamente nos versículos, eu gostaria de ler o versículo 27, mas eu vou ler outros versículos anteriores a esse. Mas o 27, houve 4 palavras que Deus entregou a mensagem para o rei, e uma delas era Tekel. 27, Deus falou assim: pesado foste na balança, e foste achado como? Em falta. Deus achou a falta do reino. Glória a Deus. Deus achou a falta de Belsazar, descendente de Nabucodonosor. Deus encontrou a falta exatamente. Se você começar comigo a partir do versículo 22, porque Belsazar faz um banquete e chama as pessoas para o banquete e serve vinho à vontade no banquete, e ele não se limita a isso. Ele pega os utensílios da casa de Deus, os copos que eram trazidos lá de Jerusalém, e ele oferece, ele entrega aqueles copos àquelas pessoas naquele momento de diversão, e sem nenhum temor, sem nenhuma reverência diante de Deus. Meus irmãos, os homens se encontram nessa situação. Eles perderam o temor, perderam a reverência diante de Deus. É uma pena que quando essa falta, ela não só abrange as pessoas lá fora, quando essa falta, ela começa a permear no meio daqueles que servem a Deus de fato e de verdade. Quando se falta a reverência, quando se falta exatamente esse temor a Deus, precisamos refletir conosco: Senhor, se há falta em mim, eu preciso cultivar uma vida de adoração, mas não é simplesmente adorar de joelho dobrado, simplesmente por algo que seja religiosamente falando, mas tem que ser com temor e com reverência. Diga amém. Eu quero ter temor e reverência diante de Deus. Eu sei que muitas vezes na hora do culto, né? Glória a Deus, a gente às vezes se desconecta, não presta atenção. Mas meu irmão, se você entrou nesse templo, nessa casa, vamos entrar com reverência e santo temor. Oramacandoramas. Reverência e santo temor.
O mundo, esse versículo 22 que eu vou ler aqui, Daniel dá uma mensagem. O que é interessante, uma pessoa diz: olha, a frase, as palavras foram colocadas, ali era o veredito de Deus. Essa palavra-chave: fostes achado em falta. Deus estava traçando ali o julgamento daquela nação. E aí ele, no versículo 22, eu queria chamar a atenção daquele versículo que diz assim: aquele Daniel, aquele mesmo. Porque, irmãos, com o tempo, as pessoas que servem a Deus, elas vão perdendo aquela amabilidade com Deus, aquela intimidade com Deus. Eu lembro que quando Davi trouxe a arca, não sei se vocês lembram, né? E Davi quis copiar o modelo dos filisteus, colocou a arca no carro de bois. A arca não era para ser levada no carro de bois, a arca era para ser levada, umas varas colocaram na arca, e no ombro dos levitas, eles iam andando com reverência, eles iam marchando ali com muito temor. A proporção que eles iam andando, eles ofereciam sacrifício, eles davam louvores a Deus, eles sacrificavam ao Senhor. Mas em determinado momento, Uzá, sem conhecimento de causa, a arca passou por uma estrada que tinha uma pedra, e a arca ia cair no chão. Uzá foi pegar a arca, e de repente ele foi, por falta de reverência, ele morreu. Vocês conhecem essa passagem, segundo Samuel. Então isso mostra aqui no versículo 22, que Beltsazar, o Daniel dá a mensagem para ele: você não se humilhou, Beltsazar. O teu coração, ainda que soubesse de tudo isso, você levantar-te contra o Senhor Deus do céu, porque foram trazidos o quê? Olha aí, utensílios da casa de Deus perante ti, perante os teus grandes, perante suas mulheres, perante suas concubinas, bebeste vinho nele. Nada além disso, você deu louvores aos deuses de prata, deuses de ouro, deuses de cobre, deuses de ferro, deuses de madeira, deuses de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem, mas a Deus, com letra maiúscula, em cuja mão está a tua vida, a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele, a este Deus, você não glorificou, não glorificou a Deus. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e ele escreveu essa escritura. E a escritura do versículo que eu lhe citei: fostes achado em falta. Glória a Deus. Meus irmãos, essa é uma das faltas que Deus encontra, e Deus deseja que nós possamos refletir com essa mensagem. Quem sabe um jovem se ajoelhou diante de Jesus, pediu: bom mestre, bom mestre. Ele chamou, ele reconheceu Jesus como uma pessoa boa, e ao mesmo tempo um pedagogo. Glória a Deus. Quando a irmã estava cantando esse hino, quando os discípulos estavam enfrentando aquela embarcação, aquela naufrágio, Jesus estava dentro do barco, né? Tem até duas mensagens, os irmãos, a gente às vezes se engancha, né? Que tem uma que Jesus está dentro do barco, tem uma que ele está lá na montanha. Mas quando ele está dentro do barco, os discípulos estão apavorados. Senhor, nós somos profissionais da pesca, nós vamos morrer. Parece que estava faltando um pouquinho de fé. Quando a tribulação bate no nosso barco, o que nós vamos fazer? A fé começa a esfriar, nós não temos aquela fé. Mas eles fazem: Jesus, faz alguma coisa aí, Jesus. Aí o Jesus sai por que vocês estão tão tímidos, de pouca fé? Jesus dá só uma palavra de ordem. Ele fala ao mar, ele fala ao vento, ele fala à tribulação, ele fala à situação, às circunstâncias. E o que acontece, irmãos? Esse problema que você está enfrentando, para mim e para você é muito grande. Nós achamos muito difícil da gente vencer, mas só basta uma palavra de Jesus, que a peleja que você está enfrentando, Deus pode nessa noite resolver. Deus pode nessa noite entrar com providência. A tribulação vai passar, aquilo que está contrário na tua vida, Deus pode trabalhar nessa noite. Basta tão somente crer no Senhor, crer de todo o coração,
crer quem é Deus na tua vida, quem é Jesus para a tua vida, o que Ele representa para você. Aquele jovem reconheceu Jesus como um mestre, um pedagogo, uma pessoa bondosa, que merecia até a salvação pela sua bondade. Mas nós temos que reconhecer Jesus Cristo, aquele que tem o domínio sobre o mar, aquele que tem o domínio sobre a nossa vida. Glória a Deus. E é uma coisa que o pecador, que Daniel usou, Deus usou Daniel para dizer assim: olha, arrependa dos seus pecados hoje, Belsazar. Hoje Deus está trazendo uma palavra de arrependimento, Belsazar. Mas Belsazar não deu ouvidos à voz de Deus. Belsazar seguiu avante. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é Deus, que nós nos submetemos ao seu cuidado. Ele vai cuidar tudo bem direitinho, não vai faltar nada. Glória a Deus. Fica tranquilo, fica na fé em Jesus Cristo. Deus está no controle dessa situação. Mas, meus irmãos, recebamos. Aquele jovem, parece que ele queria trocar, ele queria fazer algo em troca para ganhar a salvação. Nessas últimas doutrinas nós temos falado muito nessa carta, a carta de Paulo aos Efésios. Tem um versículo que marca muito a minha vida, a vida dos irmãos, que é a história da nossa salvação. Paulo vai dizer que não depende das obras para que ninguém se glorie, mas a salvação é exclusivamente pela graça. Faltava graça no coração daquele jovem. Faltava ele reconhecer que não dependia das obras, que não dependia da força dele, mas dependia único e exclusivamente da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, o capítulo 2 de Efésios, ele vai mostrar que a salvação, ela é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas sabe o que é o dom de Deus? É o presente de Deus. Quando eu meditava nesse texto, eu me lembrei do jovem da parábola lá, do pai, que ele estava dentro de casa, mas faltava no coração dele a graça de Deus, a graça dele reconhecer que não depende de méritos próprios. A salvação é um dom divino. Nessa noite nós agradecemos a Deus, porque Ele tem alcançado os nossos corações, não porque nós somos bons, não porque nós somos merecedores. Os céus é um lugar de pecadores que se arrependeram dos seus pecados. Glória a Deus. Por isso estamos aqui nessa noite para reconhecer que somos pecadores, mas que Jesus Cristo veio salvar e buscar o que se havia perdido. Mas, meus amados irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que muitas vezes uma espiritualidade, ela pode ser camuflada. Queira Deus que nós não venhamos a camuflar a nossa espiritualidade. Hoje, né, a gente está nesse momento que a gente usa esse pano no rosto como uma máscara. Mas muitas das vezes a nossa espiritualidade, ela está como que mascarada. E muitas das vezes para o homem nós estamos bem, para o sacerdote nós estamos tranquilos. Mas quem dá a radiografia espiritual da falta, do problema de cada um de nós, é o Espírito Santo de Deus que está nessa noite conosco. Glória a Deus. E uma palavra muito interessante do Apocalipse 3, a carta que Jesus escreveu à igreja de Laodiceia. Laodiceia viveu um momento que se sentia uma igreja que tinha muito poder, muita desenvolvimento. Mas escute o que a radiografia que Jesus falou de Laodiceia. Queira Deus que jamais nós sejamos Laodiceia, porque Laodiceia foi achado em falta. Que nós possamos nessa noite, glória a Deus, não somente querer mostrar algo para os homens, porque Deus sabe do nosso coração. Nós não estamos aqui para impressionar homens. Deus não se impressiona com a nossa desenvoltura. O que Deus quer de nós é que nós sejamos simples, é que nós sejamos verdadeiros,
é que nós reconheçamos as nossas faltas, é que nós peçamos perdão dos nossos pecados, é que nós busquemos a restauração. E jamais, irmãos, seja isso aqui que o Senhor falou para a igreja: Laodiceia, eu sei as tuas obras, tu não é frio nem quente. Jesus até falou: quem dera que tu fosse pelo menos quente ou frio, mas és morno, não é frio nem quente. Vomitar-te-ei, e palavra forte aqui, né? Vomitar-te-ei de onde? Da minha boca. O próprio Jesus falando, não sou eu não. Aí ele vai dizer assim: tu dizes, rico e sou, estou enriquecido, e o que mais? Não tenho falta de nada. Tu não sabes, Laodiceia. Olha a radiografia de Jesus para a igreja de Laodiceia. Primeiro, está escrito aqui, a versão aqui: desgraçado. Tu és um desgraçado. Laodiceia, miserável, pobre. O que mais? Cego, nu. Se eu dar um conselho para a igreja de Laodiceia, eu dou um conselho para você: aconselho-te que de mim compre ouro refinado, provado pelo fogo, para que tu enriqueças, vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, que possa ungir os teus olhos, glória a Deus, para que tu possas ver. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto, ser zeloso, arrepende-te. Essa foi a radiografia espiritual de Laodiceia. Eles achavam que não tinham nenhuma falta, e Jesus foi só delineando as faltas da igreja de Laodiceia. Glória a Deus. Meus irmãos, realmente nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza. Certamente Jesus falou lá no sermão, que ninguém podia servir displicitamente, negligentemente. Ninguém pode servir a Deus e ao mesmo tempo a Mamon. Ninguém pode ser de Deus, ser de luz e ser das trevas. Ninguém pode ter nesse meio termo. Nós temos que assumir a nossa identidade com Cristo. Deus conhece o nosso coração. Nós somos fracos mesmo, glória a Deus. Quem foi que disse que nós somos fortes? Forte é o Espírito Santo na tua vida. Amém? Glória a Deus. Então a radiografia que Jesus mostrou para a igreja de Laodiceia. A falta, uma outra coisa que nós precisamos observar em Mateus 22, o verso 37. Porque, como eu falei, o jovem deu ênfase ao amarás o teu próximo e esqueceu: amarás o Senhor teu Deus. Qual é a prioridade do amar ao Senhor teu Deus? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E depois ele vai dizer: e ao teu próximo como a ti mesmo. Então esses mandamentos, Jesus disse, é um resumo da lei dos profetas. Quem ama ao próximo não adultera, quem ama ao próximo não defrauda, quem ama ao próximo não fala mal do próximo, quem ama ao próximo não é homicida, quem ama ao próximo não engana ao próximo, quem ama a Deus, Deus está acima de tudo e de todos. Diga amém. É Deus mesmo, é o Senhor que vale a pena. Vale a pena morrer por essa causa, né, Mário? Glória a Deus. A causa do Evangelho, a causa de Cristo. Então nós precisamos reconhecer que essa vida com Deus, muitas vezes o Senhor dá um conselho. Estamos hoje aqui, o Johnny viu os livros poéticos, Eclesiastes. Eu até falei hoje aqui pela manhã que Eclesiastes é aquele momento em que o cristão conhece a Deus. Livro de Jó. O cristão, ele começa a adorar a Deus através dos salmos. O cristão começa a entender os mistérios, a sabedoria prática de Provérbios. Mas chega um determinado momento em que um cristão, ele começa a ver qual é a prioridade de Deus na vida dele.
Qual é a prioridade do reino de Deus na vida dele? Glória a Deus. E o Senhor diz lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8: em todo tempo você possa sempre estar com as vestes morais, espirituais, brancas como a neve. E Deus disse lá na parte B, que nunca falte, Mário, que nunca falte, glória a Deus. Sabe o que não pode faltar na vida do cristão? Glória a Deus. Sabe o que não pode faltar na minha e na tua vida? Que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Irmãos, e que óleo é esse, irmão? Pelo amor de Deus. É um símbolo profético do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E aí você pode descortinar Mateus 25 e 9. Quando eram quantas jovens? Eram 10. 5 deixou faltar o quê? O azeite. Na hora em que o noivo chegou, faltou azeite para os imprudentes. Isso mostra que eles tinham as mesmas prerrogativas. Eles estavam adorando, mas eles não priorizaram essa busca exatamente da presença do Espírito Santo de Deus na igreja, no nosso coração. Glória a Deus. O Senhor está nessa noite falando conosco que não pode faltar a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Irmão, sem a presença do Espírito Santo, parece que não move, as coisas não fluem, as coisas não dão certo, nós não sentimos alegria. É o Espírito Santo que nos envolve, é o Espírito Santo que nos motiva, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos impulsiona. Se faltar azeite, falta motivação, falta louvor, falta adoração, falta entrega total diante do Senhor. Por isso não pode faltar, irmãos, o azeite sobre a nossa cabeça. Glória a Deus. Mas vamos concluir dizendo, estou olhando aqui para o relógio, mas estou com o relógio aqui, viu? Dizer o que, irmão? O jovem olhou para aquela situação, se levantou. Dá para mim não. Vamos embora. Seguiu sua viagem. Falta uma decisão. Está faltando uma decisão na vida daquele jovem. Está faltando uma decisão. E eu tenho uma pregação que as pessoas sempre pregam para pessoas que não são da igreja. E o Senhor disse assim, ó: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém tiver um pouquinho de tempo, pastor, eu estou indo para a igreja, mas eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo nem para orar, não tenho tempo nem para ler mais a Bíblia. Irmão, nós precisamos, tem hora que é só você e Jesus mesmo. Se você não tiver esse momento com Jesus, eu serei contigo, jovem, eu serei contigo, irmão, e tu serás comigo. Vai ter uma sintonia. Glória a Deus. Eis que eu estou à porta e bato. Faltava uma decisão. Jovem não quis decidir se seguir Jesus, porque ele teve medo de perder. Meu irmão, quero dizer para vocês, eu até citei esse salmista na doutrina, e hoje eu voltei para esse salmo. Quem lembra do salmo? Eu não citei o salmo, citei só o nome do personagem. O personagem sentiu que a sua devoção, que a sua vida de oração não estava tendo nenhum retorno. Aí ele foi orar a Deus lá no templo. Quem lembra desse salmo? Hein? É o Salmo 73. O jovem não quis decidir-se, mas eu quero dizer que quando nós decidimos a nossa vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus tomará conta de ti, Deus cuidará de ti,
Deus disse: eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Se tu vires a mim, se tu entregares de todo o coração, se tu me amares de toda a tua alma, se tu decidires para seguir ao meu evangelho, eu vou estar contigo, a minha presença não vai faltar. E tem mais, tem recompensa de Deus. Eu quero concluir dizendo o Salmo 73, eu achei tremendo esse versículo 23 em diante. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou ler com vocês. Todavia eu estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Olha aí Deus confirmando: o Senhor me segurou pela mão direita, o Senhor está comigo, o Senhor é meu pastor. Tem uns predadores que estão como ao redor, buscando me tragar, buscando me destruir, mas o leão da tribo de Judá está do meu lado, e o falso leão, o inimigo, os predadores espirituais, eles não vão derrubar a tua vida, nenhuma arma prosperará contra ti, eu estarei de contínuo, glória a Deus. Aí ele diz assim, ó: a quem tenho eu no céu? Melhor dizendo, guiar-me com o teu conselho, e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti, Senhor? Na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, eu me sinto muitas vezes fraco, a minha carne desfalece, mas eu quero dizer, Deus é a minha fortaleza, é a fortaleza do meu coração. Deus é a minha porção nessa terra, é a minha porção para sempre. Deus é a minha riqueza, Deus é o meu escudo, Deus é o meu broquel, Ele me guiará, Ele estará comigo todos os dias, ainda que a guerra se levante contra mim, Ele é o Senhor da guerra, Ele ordena, aleluia, que as forças do mal sejam repreendidas, e nós vamos sairmos vitoriosos, em nome de Jesus, irmãos. Então essa é a palavra, irmãos. A quem tem eu mais no céu, senão a ti? Essa é a porção que nós temos que nos apropriar, glória a Deus. Nos apropriamos de coisas, às vezes tem que o ladrão rouba, a traça corrompe. É claro que a gente tem que lutar nós somos terrenos, mas o mais importante é que Deus está no controle, e não pode faltar a presença dEle, não pode faltar devoção, não pode faltar oração, não pode faltar arrependimento, não pode faltar confissão de pecados. E nessa noite Ele está batendo na porta. Pode vir louvar, irmã, no nosso coração. Eis que eu estou à porta e bato. Deixa eu te guiar, meu irmão. Deixa Deus conduzir o teu caminho. Deixa Deus alumiar as trevas, não te frustrarão, porque Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus. Vamos concluir esse culto